venha, Deus, visitando nossas mentes, nossos corações agora. Que o Senhor leve nosso pensamento cativo ao teu trono, Senhor. Que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Deus. Que o Senhor venha calar a voz do nosso eu, Pai, das nossas emoções, Senhor. A voz, Senhor, do inimigo, Deus, e que somente nós possamos ouvir a voz do teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor fale poderosamente conosco, que o Senhor use, Deus, a boca de Gustavo também, para falar aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai iniciar, né? E a ideia é de poder refletir toda a nossa consagração. A gente teve esse momento da gente de compartilhar que nós estamos vivenciando, estamos aprendendo, mas também refletir na palavra, né? E, basicamente, Deus trouxe à minha lembrança um episódio narrado nos evangelhos, basicamente em 3 evangelhos, que foi em Mateus, Lucas e Marcos, que é um episódio muito conhecido, que é o episódio da tormenta, da tempestade, né? Quando Jesus estava no barco. E a gente vai se dedicar a analisar e a ler essas passagens para poder tirar dessa experiência o que a gente pode aprender, né? Muito falou meu coração, e eu queria que vocês tivessem isso em mente durante essa reflexão, do barco aqui entendido como vida, sua vida, né? A gente vai ler. Eu queria que aí lesse aí Mateus 8, vou pedir para Cauã abrir Mateus 8, 23 a 27 para ler. Eu vou pedir para Dalila abrir em Lucas também 8, 22, 25 e Davi em Marcos 4, do 35 a 41. Tudo ok para vocês? Aí, pela ordem que eu fui dando, vocês vão lendo, amém? Amém. Amém. Mateus 8, 23. Jesus subiu no barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro! Socorro, Senhor! Nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? É 23 a 28 agora? Do 23 a 27. Depois de Cauã, sou eu? Foi. O Lucas. Quem está com o Lucas? Sou eu. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: Vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Amém. Agora é minha vez. Marcos 4, 35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passem para outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e os outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos
o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento, ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. Logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fome? E os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante que a gente fez 3 leituras, são 3 perspectivas, o mesmo fato, e algumas coisas permanecem em todos os 3, alguns trazem um. Mas uma coisa que eu queria que vocês observassem. Antes desse episódio, há o relato dos ensinamentos que Jesus dava à multidão que seguia. Então, Jesus e seus discípulos estavam em movimento, em ativismo, em pregações, em ensinamentos, antes de entrar nesse barco. E um detalhe, depois desse episódio, nós vamos ter o episódio de qual? Da libertação do endemoniado gadareno. Observe, nós temos aí uma fase de Jesus e seus discípulos pregando, temos o episódio do barco e depois vamos ter o episódio da cura dos gadarenos. É interessante, a primeira lição que eu pude ter é de que alguém tem dúvida que Jesus dormiu? Não. Jesus dormiu. A gente tem que lembrar que Jesus estava no corpo físico. E era muito cansativo, sim, você passar dias e dias, o dia todo pregando nas condições daquela época. Só que eu fico imaginando, eu não gosto de barco, né? Ficar balançando, da agonia. E dizer para mim que deite aí, durma, e quando você passar a travessia, lá em Taparica você acorda. Eu não consigo. Eu fico agoniado, tal. E observe, Jesus foi e dormiu na popa, né? Então, primeiro, essa questão de que Jesus, ele foi descansar. E seus discípulos aprendiam com Jesus na prática, na vivência. Eles viam os milagres, os ensinamentos com Jesus ao seu lado. Eles estavam juntos no trabalho missionário, evangelístico. E aí, é importante, eu fui tentar estudar um pouco que mar era esse. Me parece que é o Mar da Galileia, que é um grande lago, e aonde Jesus tinha pregado, para ele ter até paz, era fundamental se retirar daquele, porque a multidão seguia. Então, era fundamental para o descanso pegar um barco, e ele se dirige para uma parte que é o outro lado, que é justamente uma direção que aponta para essa terra dos gadarenos. E esse Mar da Galileia, é importante se lembrar de outro detalhe. Quem eram os seus discípulos, em sua grande maioria? Essencialmente, pescadores. Pessoas que dominavam a arte do mar, de pescar, conheciam daquele ambiente. Não estou falando de pessoas que se assustariam com qualquer coisa. Eles conheciam. E quando finda o dia, Jesus é que dá a ordem. Retiremos, né? Vamos para outra banda. É Jesus que dá a ordem. E Jesus e Deus não faz nada sem um propósito, né? Para chegar a algum lugar, né? Então, era necessário sair daquele momento. E aí eu quero que vocês entendam, nesse intervalo, que esse tempo da tempestade é um meio, é uma intermediação para chegar no fim. Porque havia um propósito posterior à tempestade. Ou seja, a vida, a obra de Jesus e a ação dos discípulos não se reduziam àquele episódio do barco. Por que a gente está trazendo essa reflexão?
Porque, às vezes, nós entendemos nosso barco e acreditamos que aquilo ali é o que dá sentido em nossas vidas. E não conseguimos observar que há algo para além daquele momento, para além do que o barco iria passar. A nossa visão não pode ficar fechada no que está passando. E aí, no dia, a ordem de se retirar para a banda do lago, do Mar da Galileia, né? Jesus, então, adormeceu na polpa do mar. Alguém entende aí para mim, que eu tive uma dificuldade de entender. O que é a polpa? A polpa é aquela parte que fica na frente, é? Eu também não sei. Eu acho que é a Alguém frente. entende de barco? Espera que deixa eu pesquisa aqui. É Davi, diz, não Davi. É, Davi, você é marinha, né? Qual a pergunta? A polpa do barco é que área? É a parte de trás. Fica o motorina, o leme. E é uma área que balança muito, balança mais do que normalmente em outras partes. Atrás balança menos do que a frente. Que atrás ela fica mais da Então, Jesus é inteligente. Ele sabia que tivesse que passar, ele estava lá de boa. Eu acho que Jesus estava num sono tão tranquilo, porque, amados, observem, quando a gente tem uma consciência de que as coisas estão no controle de Deus, a gente descansa. E é interessante isso. Ele estava descansando mesmo com a tormenta. Jesus não acorda com balançar. Jesus é acordado pelos discípulos. Ou seja, mesmo na tormenta, Jesus estava em paz, em tranquilidade, porque ele mesmo na tempestade. E aí a gente observa a postura dos discípulos, daqueles que estavam acompanhando Jesus Cristo em pessoa. É um total desespero, né? Então a gente vê aí, houve uma mudança brusca climática. De uma hora para outra, veio uma tormenta, né? Ondas começaram, então, a invadir o barco de Jesus, que estava lá. Esse barco estava se enchendo, né? E quando um barco começa a encher, amados, tem alguma dúvida de que quanto mais água, mais próximos nós temos da ideia de que esse barco vai afundar? A água está entrando. Imagine você no barco, aí eu estou me colocando na posição do discípulo, né? Ele, pescador, conhecedor do mar, vê que a água está entrando e ela está enchendo. E se continuar enchendo, vai afundar. Isso a visão focada no problema. Quando ele focou no problema, ele esqueceu que no seu barco tinha aquele que define o seu destino. Jesus Cristo estava lá. Tanto é que eles só se dão conta quando bate o desespero, que é justamente... Bruno, acorda, viu, Bruno? Mandaram a mensagem aqui. Foi justamente quando... Observem, tem uma dessas passagens no Evangelho que fala que, assim, me parece um tom de irritação do discípulo. Jesus, você não está vendo que o barco está afundando, não? Você não se importa que a gente vá se acabar aqui? Observem, a tormenta, a tempestade que enche o nosso barco, a nossa vida, nos leva ao medo, à intranquilidade, ao desespero e nos torna invisível a compreensão que nesse barco da nossa vida tem Jesus Cristo. E alguns vão dizer assim, parece que Jesus estava de pirraça, esperando bater o desespero. Não, amados. Jesus estava descansando porque ele sabia que tinha um controle. E vou mais, quando ele se volta para os discípulos e diz, por que se comportar de maneira tímida assim? Homens de pequena fé, por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus estava deixando claro para eles que ele nem precisava acordar. Bastava os discípulos exercerem o seu poder de fé, a sua confiança em Deus, que a situação teria resolvido. Vou mais, eu creio que se naquela situação de desespero, aqueles discípulos que estivessem ali lá com Jesus, tivessem tomado uma postura de fé,
teria repreendido, sim. Por que Jesus faz a provocação, homens de pequena fé? Porque não exerceram o poder que Deus, que Jesus tinha otorgado sobre a vida deles. Eles viam presencialmente milagres acontecer. E é esse o papel da tormenta, fazer a gente desviar os nossos olhos do Deus que está dentro do nosso barco, que é a nossa vida, para focar no problema. E quando foca no problema, bate o desespero. E nos impede de perceber que essa tormenta é intermediária e não vai ser capaz de impedir do que há de vir. Volto a dizer, havia algo para além daquela tormenta. Algo profundo iria acontecer. Sim, então essas ondas, os discípulos então começaram a lutar com suas forças, procurando cada um. Eu fico imaginando o desespero dele, puxa água ali, derrama água ali, e nos leva à reflexão. Às vezes, durante a nossa tormenta, nós nos confiamos muito na força do braço. Eu fico imaginando também, eles, pescadores, devem ter dito também dentro de si, nós sabemos resolver, nós vamos dar um jeito aqui, nós somos experientes, ou seja, confiaram na sua própria experiência. Mas a água continua, dava e não dá. Não era qualquer tempestade, porque nenhuma tempestade simples iria atemorizar pescadores experientes. A água continua e não dá, e aí bateu o desespero. E eles deixaram de olhar aquele que estava dormindo. E não é porque eles chamaram a Jesus por uma crença, é porque bateu o desespero, dizer, e agora chegar ao ponto de dizer, nós vamos perecer, inclusive, com o Senhor, Filho de Deus, dentro do barco. Olha o grau de que o problema pode nos levar a focar e esquecer que há um Deus em nossas vidas. E aí, Jesus, então, é acordado. Volto a dizer, Jesus não acordou do sono, não, com a tempestade, não. Ele é acordado. E aí, ele é acordado. Ele não se volta para os discípulos, não. Ele levanta, determina para o mar e o vento, silêncio, em uma das passagens, quieto. Ele dá uma ordem. E aí se manifesta o poder de Deus. Só depois daí que ele se volta para os discípulos, para aqueles que o acordaram, que poderiam ter exercido o poder da fé. Para Jesus, ele nem precisava ter sido acordado, bastava uma atitude de fé dos discípulos. E aí, quando a passagem fala dessas passagens, demonstra um certo surpresa. Que homem é esse? Gustavo, eu quero dizer que não é só Jesus que dormiu, não. Cauã também. Acorda, Cauã. Perdão, né? E interessante é que quando acontece algo de poder, e depois de Jesus Cristo puxar a orelha desses discípulos que não exerceram o poder da fé, o que se viu dos discípulos é surpresa. Sabe por que surpresa? Porque eles andavam com Jesus, mas ainda não conheciam a Jesus. Eles sabiam, inclusive tiveram o privilégio de andar com Jesus, de ver de forma ocular milagres acontecerem. Mas só isso, o conhecimento do poder de Deus, não permitiu que eles conhecessem quem era Deus, quem era Jesus. A pouca fé revela que temor e medo frente à tormenta e pouco conhecimento de Jesus. Então, nós temos dois fatores aí. Medo e desespero, reflexo do pouco conhecimento do Deus que há na sua vida nesse barco. Isso nos leva ao desespero. Faz até esquecer que Jesus estava no barco. Então, Jesus nos ensina nessa passagem a agir com fé. E
há um detalhe interessante, que aí eu acho que alguns não perceberam. Eu queria que vocês voltassem lá naquelas passagens. Há dois, em Marcos e Lucas, você não vê isso em Mateus, mas em Marcos e Lucas, quem tiver aí, tem um detalhe interessantíssimo no início desse episódio que nos leva a uma grande reflexão. Alguém pode ler aí Marcos 4:35? Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar para outra margem. Pronto, para aí. Vamos passar para outra margem. Quem pode ler aí Lucas 8:22, 25? Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: Vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Pronto. A ordem foi dada antes da tormenta. Já estava sacramentado por Jesus. Vamos passar. Jesus deu uma ordem dizendo: nós vamos passar para o outro lado, vamos chegar onde temos que chegar. Ou seja, há um propósito na vida. A vida não seria encerrada naquele episódio da tempestade. Havia uma ordem e que iria se cumprir quando ele chega aos Gadarenos. Eles passaram. Então, a gente não pode ficar mergulhado na ansiedade, no desespero, na aflição, como se nossas vidas só ficassem restringidas a esse momento de crise que nós estamos vivendo. Há uma promessa em nossas vidas de que há algo maior depois dessa crise. Há um Deus nesse barco. Os propósitos e projetos de Deus irão cumprir com crise ou sem crise. Amém. Deus tem uma promessa para a minha vida, para a sua vida, para a sua família. Grandes coisas ainda Deus irá fazer. Não é uma tormenta como essa, por mais pesada que possa parecer, ela não é capaz de retirar as promessas que Deus tem para a sua vida. Passemos para o outro lado. É uma ordem antes da tormenta. Amém. Nós tivéssemos essa compreensão de que as coisas determinadas de Deus não se frustram, nós vamos passar por qualquer crise. Vamos aprender, porque era para os discípulos aprenderem com aquela tormenta. Porque o que eles iam encarar? Olha o que é o episódio da libertação dos Gadarenos. Era um lugar que ninguém queria ir. Era um dos casos, uns evangelhos falam em 2 endemoniados, outros falam em 1, mas eram legiões. Era uma batalha muito maior no reino espiritual que estava esperando os discípulos. E observem, tem um detalhe, depois vocês vão observar, há alguns estudos que apontam que aquele gadareno que foi liberto por Jesus, depois de passar na tormenta, considerado um dos primeiros missionários naquela região. Porque Jesus deu a ordem, ele queria seguir Jesus. Jesus disse, não, volte para os seus. Existia um propósito. Os planos de Deus não se frustram. Tinha uma tormenta no caminho? Tinha. Os discípulos podiam repreender, mas tinha uma ordem lá atrás. Passemos para o outro lado, porque tem algo poderoso para ser feito do outro lado. E aquilo se manifestou, se concretizou. De um endemoniado, onde os espíritos correram e os porcos nem quiseram. Dali saiu um missionário para levar a palavra de Deus e expandir o evangelho de Cristo. Vamos refletir. Esse momento de tormenta, temos agido com fé? Temos crença na fidelidade do Senhor e no cumprimento de todas as suas promessas em nossas vidas? Se a gente olhar para quem está no barco de nossas vidas, a gente não vai mais dar trela para os problemas que tentam inutilizar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Então, a nossa mensagem de reflexão é: Jesus está no nosso barco. Sabe quem tem que se desesperar? Amém.
não entregou sua vida, quem não entregou a vida a Deus, seu comando do seu barco a Jesus, aí tem motivo para se desesperar. Sabe por quê? Porque num barco sem marinheiro, sem condução, vai para qualquer lugar. E a gente vai passar independente de qualquer coisa dessa tempestade. Eu creio até que se o barco virasse, Jesus iria continuar cumprindo seu propósito. Mas, tenho certeza de uma coisa. Os discípulos não tinham ideia de que iam passar. E às vezes a gente se assusta, porque é uma das crises talvez mais pesadas que a gente vem assistindo desde a Segunda Guerra Mundial. Mas em pouco me importa dessa crise, sabe por quê? Porque os propósitos de Deus nas nossas vidas são bem maiores do que essa crise. E sairemos fortalecidos, porque os discípulos aprenderam a exercer sua fé. E nós vamos aprender que Deus tem que falar com a gente nessa tempestade que é passageira, nesse barco da nossa vida. Por mais que seja os problemas tentam nos sufocar, o barco da minha vida é Jesus Cristo e os propósitos dele vão se cumprir, com crise ou sem crise. Amém? Amém. Eu pedi agora esse momento para a gente encerrar uma oração de Cauã. Que Cauã possa pedir para Deus nos ensinar cada vez mais com essa tempestade, nos perdoar pela nossa pequena fé, porque nós podemos fazer com o poder que Deus tem nos delegado, agir com fé, mesmo sem nada tão adiante. Mas que Deus venha nos ensinar, fortalecer nossa fé, e que a gente venha passar, porque tem coisa maior lá nos esperando, fortalecidos. Amém? Tem uma musiquinha aqui. Amém. A gente ainda não louvou, depois no final a gente poderia louvar. A música que diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Acho que a maioria conhece, né? Então, acho que essa música também é boa e se conecta com o tema da nossa lição. Mas vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, por esse momento. Te agradecemos, Deus, por essa palavra, Deus, por esse ensinamento, Deus, de que o mundo pode estar pensando que está no momento de tempestade. Nós até pensamos, Deus, que estamos enfrentando um momento de tempestade, Deus, um momento de crise, mas sabemos, Deus, que o Senhor está no barco. Sabemos, Deus, que o Senhor está no barco do Ministério dos Namorados. Sabemos que o Senhor está no barco das nossas vidas. Sabemos que o Senhor está no barco de cada lar aqui presente. Sabemos que o Senhor está no barco da Igreja IBMI. Sabemos que o Senhor está no barco do Ministério, de todos os ministérios da Igreja, da casa do pastor Bira, da casa do pastor Giovanni, da casa do pastor Edinaldo, de todos os membros da IBMI. Sabemos que o Senhor está no barco da Bahia. Sabemos que o Senhor está no barco de Salvador. Sabemos que o Senhor está no barco do Brasil. Sabemos que o Senhor está no barco desse mundo, Deus. Mesmo a tua palavra dizendo que esse mundo já é do maligno, sabemos que o Senhor está no barco para resgatar aqueles que querem e que crê, Deus, na tua palavra. É por isso, Deus, que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos orando. É por isso que estamos aqui ouvindo a tua palavra, meditando mais um pouco da tua palavra, Deus. E eu te peço, Deus, que o Espírito Santo do Senhor, Deus, venha a crescer essa semente, fazer com que essa semente e essa palavra venha florescer dentro de nós, venha crescer dentro das nossas vidas, Deus. Eu te peço, Deus, que eu oro também em prol dos nossos governantes, do nosso presidente, dos nossos ministros, agora o ministro novo da saúde, Deus, que está chegando, Pai. Oh, Deus, oramos, Deus, pelo aquele que já saiu, oramos pela vida dele, pela família, que ele possa seguir o rumo profissional da vida dele, e esse que está chegando, Deus, que ele possa vir para somar, Deus, que ele possa vir para colocar em prática os conhecimentos, e que, em nome de Jesus, Pai, essa guerra que nós estamos enfrentando contra o coronavírus, na saúde pública, Deus, possamos vencer, porque o Senhor também está no barco dessa situação. O Senhor está no barco da saúde pública, o Senhor está no barco da saúde do teu povo e dessa nação brasileira, Deus. Nós somos um povo escolhido por ti, Deus, para olhar e enxergar a tua palavra e aplicar nas nossas vidas, Deus. O Senhor está no barco.
não teremos mais medo, Deus. Não teremos falta de fé, Deus. Teremos fé, porque mesmo com a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus, faremos grandes coisas, Deus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. No nome de Jesus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo, Deus. Aquele que vive, aquele que está vivo nesse momento, Deus. Aquele que está intercedendo nessa oração, Deus. Sabemos, Pai, em nome de Jesus, porque todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos que o Senhor Jesus está aqui, Pai. Sabemos, Deus, que uma nova fase digital está surgindo, Deus. Uma revolução digital está surgindo, Deus. E o Ministério dos Namorados, Deus, está aqui, Deus, participando dessa revolução digital, Deus. Sabemos, Deus, que o Senhor irá fazer um milagre, Deus, nas nossas vidas. Sabemos que o Senhor vai fazer milagres, Deus, nesse ministério. Sabemos que o Senhor vai fazer milagre na igreja, Deus, na IBMI. E homens e mulheres estão se capacitando, Deus, estão se enquadrando, estão buscando, Deus, conhecimento, buscando interações, buscando formas, Deus, para não deixar de ouvir e de crer na tua palavra, de meditar na tua palavra, de levar a tua palavra. Fortalece cada lar aqui presente, Deus. Fortalece a minha vida, fortalece a vida da Milena, fortalece a vida do Bruno, fortalece a vida da Joelle, que está trabalhando nesse momento. Amém. Fortalece a vida do Davi, fortalece a vida da Geisa, fortalece a vida do Raimundo e a da Dalila, Deus. E não posso deixar de esquecer, Deus. Fortalece ali a vida dos nossos líderes, Deus. Gustavo, Milene e da princesa Hannah, Deus. Que em nome do Senhor Jesus, Deus, o Senhor já possa também, Deus, eu te peço para que o Senhor envie anjos para guerrear contra principados e potestades que queiram nos desestimular, Deus, que queiram nos destruir, que queira colocar pedras nos nossos caminhos, Deus. Sabemos que grandes coisas nós iremos fazer no nome de Jesus, Deus. Oh, Deus, eu profetizo que grandes coisas irão acontecer nessa nova fase das nossas vidas, Deus. Sabemos que estamos buscando mais de Ti, nós cremos que estamos buscando mais do Senhor. É pela fé que há no nome de Jesus, Deus. Eu clamo e profetizo, Deus, que uma nova fase irá acontecer no Ministério dos Namorados, uma nova fase irá acontecer nos nossos lares, Deus, nos nossos casamentos, Pai. Eu coloco o meu casamento agora em Tuas mãos, Deus. Eu coloco o casamento de cada membro aqui nas Tuas mãos, Senhor. Eu oro, clamo ao Senhor, Deus, que a gente possa se entrelaçar em casal, Pai, e que um casal possa fortalecer o outro com testemunho, momentos mais de comunhão, Deus. Aquela comunhão que não existia, Deus, mas que o digital possa facilitar isso, Pai. Possamos assistir uma série junto, possamos assistir um filme junto, mesmo separados entre casas, Deus, mas podemos marcar um momento, Deus, para a gente estar assistindo um filme e depois interagir sobre esse filme. É possível, Deus. A gente tem que usar as ferramentas digitais, Deus, para que possamos estar unidos, Deus, porque sabemos, Deus, que vai chegar um momento que a gente não vai ter mais como se unir, Pai. E como eu vi Dalila falando, Deus, a igreja ela está se fortalecendo. Eu acho que foi Dalila e Raimundo, ou foi Geisa e Davi, mas foi algum dos dois casais, Deus, que falou, e eu creio nisso, Pai. A igreja está se fortalecendo. Quando eles acham que a gente está se dividindo, é aí que nós estamos se unindo, Pai. Porque o Senhor é um Deus que não vai voltar atrás da Tua palavra, Deus. Nós cremos, nós te agradecemos, Deus, porque eu tenho certeza que esse início, Deus, esse dia de hoje vai estar marcado para o resto das nossas vidas. Poderemos estar conectados a milhões de pessoas. Não sabemos, Senhor, não sabemos aonde iremos alcançar, onde iremos chegar, Deus. Mas que se só chega a uma pessoa, Deus, já é suficiente, Deus. Que se essa oração chegue a um namorado, Deus, que eu não posso esquecer também, Deus, dos namorados que estão inscritos para fazer o curso, Deus. Oh, Deus, oramos, clamamos também ao Senhor. Oramos para que o Senhor coloque anjos para guerrear contra as tentações, Deus. Que eles possam ter forças para vencer as tentações, Deus. Que não é fácil, Deus, é difícil. Contra a prostituição, contra a lascívia, contra os pecados capitais, Deus. Sabemos, Deus, que é muito difícil, Deus, mas sabemos que o Senhor, Deus, fortalece. Então, Deus, em nome de Jesus, Deus, eu já vou te agradecendo, Deus, porque a vitória é certa. Já vou te agradecendo, Deus, porque grandes coisas irão acontecer. A música de Fernandinho também a gente poderia louvar. Grandes coisas irão acontecer. Grandes coisas o Senhor irá fazer. Essa música tem
cerca de 10 anos, Deus, mas grandes coisas vai acontecer nas nossas vidas. E eu vou colocar esse louvor para a gente orar e te adorar, Senhor. É isso que nós te agradecemos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso botar